Eu sou Alda e estou aqui na TV4 para falar de cultura e detalhes, gente, sobre todos os aspectos que o tema abrange. No programa de hoje nós vamos falar da leveza, mas também da força. Nós vamos falar da graciosidade do movimento, mas também da dor que há por trás desse movimento. Hoje nós vamos falar da beleza e da complexidade do balé. E para conversar conosco sobre o assunto, nós temos aqui a presença daquela que elevou o nível do balé na nossa cidade para além das aulinhas para criança. Bailarina, apaixonada, ela provou que é possível profissionalizar o ofício e produzir grandes espetáculos. O seu trabalho, a seriedade e a disciplina do seu trabalho ganhou a confiança e a admiração das pessoas da cidade, que todo ano aguardam ansiosos pelo espetáculo de dança Dionê Alencar. Dionê, querida, seja muito bem-vinda. Obrigada por ter aceito o meu convite, Dionê. Que prazer. Prazer enorme estar aqui. Prazer falar um pouquinho. Falar da arte, falar da dança, falar da cultura é fantástico, né? Com certeza. Muito obrigada, eu que agradeço. Dionê, conta pra gente esse universo, como é que... Conta um pouquinho da história, né? Porque hoje a gente vê a Dionê pronta, vê esse espetáculo maravilhoso que acontece todo ano, mas as pessoas não sabem da trajetória. Resume um pouquinho, conta pra gente um pouquinho dessa história aí. Então, Dionê e a dança. A Dionê e a dança. A Dionê, com 5 anos de idade, fez uma audição para a Escola Pública do Teatro Guaíra, em Curitiba, onde eu morava, porque eu nasci no Paraná. Jura? Foi. 5 anos de idade? 5. Aí passei. Entrei numa escola pública extremamente rígida, bem rígida. A gente ia no frio danado, né, no Paraná, e 7 horas da manhã a minha aula começava. Não podia nem um casaquinho, tinha que ir com aquela malhinha fina. A professora era muito brava, era uma rigidez muito grande, muito grande. Naquela época o balé era tratado com... A gente não sabia nem o nome do professor, né? Jura? Era muito rígido. Bom, a disciplina que a gente vê mudou muito, mas mudou muito, porque a gente chegava a levar varada, né? Jura? A posição do braço é essa, se o braço caísse, ela vinha com... a gente ficava ali, ó, que nem mexia mais. Mas mudou muito, claro. Mas a disciplina sempre foi muito rígida, muito rígida. E eu comecei com 5 anos, e aí o tempo que eu fiquei até 8 anos, até 9 anos de idade em Curitiba. E tinha que fazer teste para entrar, Tem, é porque a escola é pública. A escola do Teatro Guaíra, na minha época, era pública. Você não pagava para fazer o balé. Que legal. É, porque o Teatro Guaíra tem uma companhia maravilhosa. E aí fazia o teste para ver realmente as crianças que tinham aptidão e queriam realmente, né? Sim, sim. Que tinham possibilidade de desenvolver. Eu passei, minha irmã não passou. Jura? E assim, é porque eles escolhiam mesmo a dedo, porque dali, no futuro, eles tiravam para a companhia de dança. Né? Os alunos já prontos, que eles formaram. Mas aí meu pai naquela época, ditadura militar, eu nasci em 60, e meu pai se elegeu pela oposição deputado federal, fomos embora para Brasília. Aí o sonho de continuar no Guaíra teve o fim, né? Isso aí, quanto tempo depois? Eu tinha 10 anos quando fui para Brasília, em 70. Mas você já tinha uma base, né? Tinha 5 aninhos, eu fiquei no Guaíra. Já deu uma base, né? Aí cheguei em Brasília, fui para uma academia grande, que é a Academia de Dança Lúcia Toller, uma academia, hoje eu acho que uma das maiores em Brasília. Na minha época ela tinha 800 alunos, para você ter uma ideia. Nossa! Era balé, tinha jazz contemporâneo, mas era balé. E era tão rígido quanto ou não? Nem tão quanto Guaíra. Porque aí já era uma escola particular, né? Entendi. Paga e tal. Mas eu cheguei lá com 10 anos. Com 13 anos eu já dava aula. Ela me tirou para dar aula. Eu comecei a dar aula com 13 anos de idade. E já era o método da Royal Academy, que é o método que a gente usa hoje aqui em Porto Seguro.
Porque que é um método. Como é que tem métodos? Porque eu sou apaixonada, eu acho fascinante, eu me emociono toda vez em cada espetáculo, mesmo na televisão assistindo, eu me emociono, eu fico com cãibra, porque eu faço força tentando ajudar os bailarinos, parece como se eu estivesse fazendo também, mas eu não entendo nada. Então tem métodos diferentes? Tem o método inglês, tem o método russo, tem um método americano, então são vários. E o nosso, o que eu uso em Porto Seguro é o mesmo que quando eu comecei a dar aula em Brasília. É a Royal Academy, que é de Londres. Eu acho a Royal para a escola perfeita, porque ela prepara, tem a graduação, tem os exames oficiais anuais. Que legal! Que a examinadora vem de fora ou vem de outro país. Brasileira, acho que a gente tem umas 4, mas elas já fizeram o exame com brasileira, principalmente na pandemia. Mas geralmente esse ano, por exemplo, elas têm exame, então vem de fora. Então, ela nivela a escola, sabe? Entendi. Porque quando você tem uma metodologia, você nivela. Então, é muito interessante. Elas têm um vocabulário bom, elas não sabem só dançar. Elas sabem o que elas estão fazendo. Então ela não aprende só o movimento, né? Tem toda uma questão cultural também por trás, filosofia por trás, e né, elas da dança. estudam, né? Elas têm que saber. Ai, que lindo! Tem que saber. Mas elas têm 15 anos, estão no penúltimo grau da Royal Academy, é o Advanced One, depois elas têm o Two e se formam bailarinas. Mas elas sabem a metodologia, elas sabem e aí, o nome dos passos. Elas podem dar aula, como é que fica? Elas continuam se aperfeiçoando? Elas são muito novas, né? Para parar de dançar e já entrar numa sala de aula para dar aula, mas podem. A Royal Academy tem uma graduação intermediate, que a partir do intermediate a bailarina pode até deixar de dançar e se aperfeiçoar para ser professor. Escola registrada em Porto Seguro, na Royal Academy, só tem eu. Eu sou professora registrada da Royal de Londres. Entendi. Então, Nápoles tinha a Milena, que a Milena foi embora para Salvador, e no resto do extremo sul não tem ninguém, só eu. No extremo sul. Itabuna já tem, Ilhéus já tem. Vamos aproveitar, gente, vamos aproveitar, pessoal da região. Mas a escola registrada só a minha, na Royal. Então, como eu sou registrada, eu posso trazer examinadora, porque eu assino os exames. Então, os exames precisam ser assinados pelo professor registrado para acontecer. Mas a partir do intermediário elas podem dar aula. E aí elas começam a se aperfeiçoar nisso. Eu estou prometendo a elas desde o ano passado que eu preciso começar a colocá-las, porque Porto Seguro tem uma rotatividade monstruosa. Então, o professor que fique é muito difícil. É verdade. Na idade delas, a maioria sai para estudar fora. Então, elas não permanecem na cidade, diferente de Salvador, né? Diferente das capitais. Das capitais, é verdade. As capitais, elas ficam. Então, eu tenho algumas que são professoras minhas hoje que ficaram. Todas formadas, todas elas. E ficaram. Eu acho que a filha da... Ai, esqueci o nome dela, que viaja com viagem. Que viaja com viagem, a filha dela, não? Não, a Irã, a filha da Irã, a Vitória é minha aluna na academia. Ah, é aluna? Mas ela já deu aula em alguns lugares. Ah, entendi. Porque assim, também a gente tem um horário de 6 às 7 da noite, segunda, quarta e sexta, que é uma aula livre, adiantada, que elas fazem aula comigo. Então tem professoras de outro. Que vem. Tá, Johnny, nós estamos mergulhando na história do balé, acho ótimo, mas eu quero, antes um pouquinho, saber mais de você. Porque na minha cabeça, o balé havia entrado na sua vida
mais tarde. Não, foi muito cedo. Mas então, trabalhei com a Lúcia Toller. Mas você se formou, parece que você é bailarina de formação mesmo. Não. Na minha época, faculdade não tinha dança. Na minha época, a gente fazia educação física, porque eu não tinha na minha época faculdade de dança. Então, eu fiz educação física. Você é formada em educação? Sou formada em educação bacharel física. em educação física. Mas, você vê, dei aula na faculdade de educação física, de rítmica, com os diplomas do meu balé. Do balé. O Ministério da Educação, na época, me registrou, me aceitou e eu virei professora universitária. Com os meus diplomas, eu dei aula 2 anos, cheguei a dar 2 anos. Mas então você fez o educação física para ser bacharelada, mas não que você tinha intenção de... Não, nenhuma, de dar aula. Legal. Terminei na faculdade de Direito. Então a dança já estava aqui. Terminei na faculdade de Direito, eu acho que eu sempre fui uma aluna boa em rítmica e eu consegui com os meus currículos ter essa chance e aí dei aula 2 anos. Mas o meu foco sempre foi o balé. Eu fiquei na Lúcia Toller. Isso tudo em Brasília? Em Brasília. E aí, morei em Nova York 2 anos, 1 ano e meio, dançando numa companhia brasileira, Gelon Vieira Dance Brasil. E que legal. Na época eu era casada com um bailarino e isso tem muitos anos mesmo. E a gente foi para lá e a gente ficou lá 1 ano e meio e tal. Voltei. Com a Lúcia Toller, a gente tinha muitas oportunidades de professores de fora, professores russos, professores até exilados que terminavam no Brasil e ela trazia, professores da Royal Academy. Então a gente ganhou uma bagagem muito legal como bailarina, e junto como professora. E ela estava sempre buscando também, né? Sempre caçando. Então foi enriquecendo a coisa. Exato. Né? Mas aí eu e esse meu Apolo, que era meu marido, que era bailarino e brasileiro, baiano, abrimos uma academia em Brasília, Dancena. Dancena, que lindo. E ali eu fiquei, trabalhamos, eu com balé sempre, ele com moderno, com Horton, com afro, com jazz. Então o balé sempre foi a sua raiz, foco. O seu foco, a sua prioridade. Eu ia até te perguntar qual o ritmo e tal. Sou apaixonada. Eu acho o balé. Mas aí, continuando, ficamos ali. Teve uma época que o casamento não deu mais certo e a gente separou. E a escola ali acabou junto. E aí foi uma outra etapa da minha vida, uma outra época. Eu larguei a dança um pouquinho, eu fiquei meio desestimulada e dei uma paradinha. Para dar uma analisada. Mas foi aí que eu casei de novo, tive filhos e tal. Vim parar em Porto Seguro. Cheguei em Porto Seguro, falei, meu Deus, está faltando. Foi quando que você chegou? Eu cheguei em 1996. 98. 6, 7, 8, 9. Não, 6. 1996. No ano que eu cheguei, nós chegamos no mesmo ano. Então, 1996. E a dança começou a fazer muita falta. Muita falta. Sempre, você é mãe, né? Eu mãe, sempre já tinha os 2? Já tinha os 3, eu tenho 3. Você tem 3? Tenho. Esqueci. O Dorico Júnior, a Débora e o Heitor. Tenho 3. Eu só me lembrava do Dorico e da Débora. Eu tenho 3. Eu acho que é porque eu conheci os 2, eu não me lembro de ter conhecido o outro. Hoje o mais velho tem 31, a Débora 30 e o mais novo 27. São próximos, né? Mas aí eu disse, não, eu preciso voltar. Resgatar isso. Eu preciso voltar, eu preciso resgatar. Aí fui para São Paulo. Tá na alma. Aí fui para São Paulo. Falei, gente, eu preciso voltar, me ajuda. Com certeza. Então fui, reciclei tudo. E eu disse, não, eu quero fazer, eu quero o registro da Royal, vamos começar e vamos fazer. Fiz. E vim. Em 2000 eu abri a academia. Tá.
Vamos só um minutinho, eu vou te interromper, que nós vamos para um rápido intervalo e na sequência você vai contar pra gente essa história. Já volta, não sai daí. A 2A Engenharia apresenta um novo conceito em apartamentos duplex perto de tudo, ao lado do mar, em um lugar tranquilo, a poucos minutos do centro da cidade. Residencial Santorini, um pedaço do paraíso na terra do descobrimento. São 78 metros quadrados com acabamento nobre, dotado de toda a segurança que você e sua família merecem. São 2 suítes, sala em conceito aberto, banheiro social, área de serviço, estacionamento privativo e um complexo de lazer com piscina, área gourmet e academia. Residencial Santorini, 7 apartamentos duplex esperando por você. Construção e vendas 2A Engenharia. Garanta o seu. Informações e vendas 73-99818-9708. Olá, gente, estamos de volta à TV4, hoje numa conversa muito interessante, muito gostosa aqui com Dionê Alencar. Dionê, conta pra gente como é que começou Porto Seguro, como é que você nos presenteou com esse espetáculo que a gente assiste hoje em dia, né? Mas fala do início aí da escola. Então, aí no ano 2000 eu falei, aí gente, eu preciso voltar. E até para dizer a verdade, eu cheguei até a ficar, já estava ficando até doente, porque estava negando a sua precisava, aí essência, precisou, né? aí falei, não, eu vou voltar. Aí resolvi abrir a escola, que foi onde é hoje o Casarão, um restaurante. Sim. Era ali é da minha escola. A sala era belíssima, né? Porque as paredes eram belíssimas. Eu cheguei a fazer, cheguei a frequentar lá outros cursos. Eu acho que dança de salão, né? Dança de salão, Então, e ali começou. Ali tudo começou. E então, hoje, nós estamos 2000 já teve espetáculo. Teve espetáculo em 2000. Jura? E daí em diante, a gente fez espetáculo todos os anos. Todos os anos. Então, são 23 esse ano. Parabéns, gente. É muito lindo. E são espetáculos vivos, que emociona, tem sentimento, a gente mergulha nas histórias, né? Incrível. Essas meninas, essa aqui que está aqui, eu acho que entrou com 3 anos de idade. Jura? Hoje tem 15. Depois vocês vão ver a carinha dela, gente, coisa mais linda. A Aninha é mais velha um pouco, né, Aninha? Com 8. Linda igual, as duas. Mas assim, então, eu brinco que quem não foi meu aluno,
É ou será? Porque a cidade toda me chama de tia. A tia do balé é a Dionê. Então, minhas professoras, todas cresceram comigo ali. Ô, Dionê, o balé, eu já ouvi que para você ser bailarina, você tem que ser um atleta, diferente de qualquer outra dança. Tem... Não, porque você precisa de força, você precisa de resistência, os grandes balés para você dançar. Que é uma coisa que é para cima, né? O balé tem aquela coisa assim, parece que nada acontece, né? É leve, que não estão fazendo força nenhuma, mas ai, como... Eu fico assim, com o coração acelerado cada vez que eu assisto, porque... Sabe, como se eu fosse querer segurar, ajudar, de alguma forma ajudar para elas não caírem, para elas não se machucarem. Sem contar que não é fácil a tal da sapatilha de ponta, né? Não é fácil. Ô, gente, eu vou calçar essa daqui. Eu tô tão emocionada, vocês nem imaginam. Então, não é fácil você ser leve em cima disso aqui, né? Como segurando é que é o pé? O peso do seu corpo inteiro. E o famoso pé de bailarina? Então, o famoso pé de bailarina tem o peito de pé, ó, como o seu. Alto. Geralmente, o pé da bailarina, aquele pé que a gente diz, que pé! É assim, ele tem, o peito de pé da menina é alto e tem uma curvatura maior, né? Porque suporta o peso do corpo, né? Pois é, mas aí é que tá. Como tem vários tipos de pés, tem vários tipos de sapatilha. Não é uma sapatilha para todo mundo. Eu achei que fosse, não. Tá vendo? A gente desconhece, né? Então, assim, a menina tem o pé mais forte, a sapatilha dela é mais dura, é reforçada. A menina tem o pé mais leve, a sapatilha dela é mais leve, tem menos força. Aqui vocês vão ver que eu tenho duas. Uma com pé mais forte, uma com pé mais fraco, mas as duas sobem muito bem na ponta e as duas dançam muito bem na ponta. E como é que sabe qual pé que é forte e qual pé que é fraco, pelo amor de Deus? Pois é. Deixa eu mostrar. Pode, pode, venham. A Ana tem um pé forte. A Ana não aguenta, a sapatilha dela dura muito pouco, apesar de ser reforçada. Você tá vendo o peito de pé da Ana? Faz isso. Quando ela sobe na ponta, ele, vira todo. Entendi. Ela tem que ter... e também não é porque é maravilhoso, não. Ela tem que ter mais controle do que a que tem menos. Porque ela tem que, segurar no tornozelo, vai. Segura no tornozelo. Uau! E aí ela vai no curru. Vai no curru. Isso. Olha, tá vendo? O pé dela, troca de pé. Aí. Tá vendo? O pé dela ela tem esse peito de pé mais alto, como você tem. Você tem pé de pé. Ou eu tô enganada, ou é a altura. Não, tira essa. Tem. Isso aqui, ó. Essa alteração, tá vendo? Entendi. Aí a Sarinha, que é uma bailarina linda também, não tem esse peito de pé. Não tem. Mas dança muito bem também, faz tudo na ponta. Mas a sapatilha da Sara é mais, não tem reforço, ela é mais leve. Entendi. Faz curru, Sarinha. Mas ela dança tudo. Tudo. Uau! Mas você viu a diferença? Sobe as duas. Entendi. Entenderam a diferença? Ai, que lindo. Mas as duas são lindas, maravilhosas. As duas dançam muito bem. E tem antigamente também, né, no balé, além de ter que ter tudo, a menina tinha que ter tudo. Tinha que ter pé, tinha que ser magérrima, tinha que ter perna alta, tinha que ser branca, né? Porque o balé clássico, né, você vê aquela coisa. Tinha que ser branca? Você não via naqueles balés de repertório antigos. É verdade. Se você pegar filmes antigos, você não via. Graças a Deus isso mudou. Graças a Deus. Hoje tem bailarinas negras belíssimas, maravilhosas. E hoje o biotipo... E ficava muito difícil para um brasileiro.
virar bailarino clássico. Porque é dificilmente você ver bailarino que não tenha bunda, que não tenha... elas são, né? Larga, que não seja, né, mais coxa. É difícil, porque a nossa mistura é grande, né? Mas graças a Deus isso mudou. E hoje a gente vê todo mundo em cena, a gente vê todo mundo dançando. E eu acho maravilhoso. Com certeza. Agora, Dione, eu não sei se você pensa como eu, se você... Eu vejo a dança mais do que uma arte, né? Eu vejo a dança também como um esporte, como uma terapia. Sim. Porque a gente fala muito de ficar no agora. Eu amo dançar. Meu sonho era fazer balé, mas me botaram na cabeça que eu tinha que começar desde criança. E eu não tive essa oportunidade, né? E, enfim, quando eu estou dançando, a minha mente está vazia. Exatamente. Acontece isso? Você pensa dessa forma também? Quando você dança... olha, a minha paixão hoje, que eu não danço mais, sou uma mulher de 63 anos, eu dou aula. A minha grande paixão é a sala de aula. Eu entro para dar aula, eu esqueço da vida. Mas eu esqueço, eu apago ali dentro. É uma coisa de alma mesmo. De alma mesmo. E é uma terapia, como você disse, porque envolve tanta coisa, elas estão tão envolvidas ali, que ali elas não é o mundo viajam. O mundo lá fora não existe. Não existe. Você está presente naquele momento ali. Mas eu vou te fazer um convite. Eu tô com uma turma de balé adulto. Terça e quinta, 18 horas. Que tá genial. Ai, gente, eu vou. Tem que ir. Eu vou. Tem que ir. Tem que ir porque tá muito legal. Eu vou fazer esse resgate. Muito bom, mas muito bom mesmo. Eu tô amando dar aula para terceira idade? Não é terceira idade, que é todo mundo. Terceira idade, gente. Não, que é todo mundo mais novo que eu. Não. Todo mundo mais novo que eu. Mas eu vou adorar. Eu vou adorar. Eu não sei se eu vou aguentar, mas eu quero uma sapatilha dessa. Já quero. Já quero entrar na ponta. O que eu vou fazer com ela, eu não sei. Nem que seja para eu ter, mas eu quero. Pois é, o convite está feito. Por favor. Eu vou sim. E assim, hoje a gente também está... Eu tenho uma parceria com o Carlos da Olímpia, a gente trabalha ele com karatê e eu com balé numa sala, né, na antiga Olímpia, lá em cima, na frente da Coelba. A gente está no Outeiro também da Glória, na Academia da Ritinha, que é mais criança, né? Que é uma sala menor, mas a gente está lá. E a gente está também na Escolinha Girassol. Nossa, Dione, que legal. E como é que dá conta de dar todas essas aulas? Pois os professores se distribuem, né? Eu dou aula só Agora, veja bem, quando eu falo, porque você vai na maioria das cidades, assim, menores, todas têm aula de balé. Exato. Mas eu não vejo nenhuma que envolva a comunidade toda. Porque, veja bem, você começou lá com a sua paixão, lá em 2000, né? E foi crescendo de tal forma e continua. Por quê? Porque eu acredito que ela tem autenticidade, algo que realmente as pessoas, você envolveu realmente as pessoas da cidade. Então, tem aula para a terça. Então, gente, bora. Bora fazer comigo? Bora lá que uma consola a outra. É extensivo, viu? Uma consola a outra, gente. Bora, que a gente vai cair, vai fazer errado, tal. Tá ótima a aula. Ótima, a gente vai rir. Tem gente. Fernanda vai desopilar, né? Olha, é uma delícia a aula. E eu adoro dar essa aula. Adoro. Deve ser muito interessante. Muito bom. Mas por que a expectativa também? Ninguém vai participar assim. E fora os espetáculos que a gente faz anualmente da escola, a gente participou de vários festivais fora.
nacionais, mas que acontecem na Bahia, Camaçari, Salvador. A gente tem muita premiação. É isso que eu queria que você falasse um pouquinho das premiações. São várias. Já eu vi uma na pandemia que foi online, gente. Foi online, lindo aquele espetáculo ficou. Porque a gente não podia fazer presencial. Mas foi muito A gente lindo. fez online, né? E a gente fez aquela, eu já nem lembro mais o ano do Dança Brasil no L'Occitane, que tem uns 4, foi antes da pandemia, um ano antes, eu acho que foi 2018, 2019. E aí ano passado a gente fez Ana Botafogo, Palco e Vida. Que foi maravilhoso. Conta pra gente. E assim, foi uma emoção muito grande para todos nós, mas para mim que criei isso, porque eu digo, gente, não é possível que Ana Botafogo vai ser homenageada quando? Quando for? Quando, né? Como é que ela você precisa presenciar. Ela precisa presenciar isso. E foi maravilhoso. Ela chorou do início ao fim. Porque presta atenção, você homenagear a Ana Botafogo é uma coisa, daí tudo bem, a gente pode prestar homenagem a qualquer pessoa, né? A qualquer artista, a qualquer ídolo. Mas ela participou, ela veio. Ela veio, graças a Deus ela veio, ela deu aula para as meninas de dia, elas fizeram aula com a Ana. Ai, que elas chique. fizeram aula. E foi um espetáculo dos meus sonhos. Eu digo, porque não é possível, gente, que eu não vá homenagear a Ana. Eu vou fazer isso antes do Municipal do Rio de Janeiro. E fiz. Foi a primeira homenagem dela lindo, no Brasil. Gente, foi um espetáculo maravilhoso. Foi. A vida dela é linda, né? A vida dela foi contando, um glamour. Eu queria que vocês falassem um pouquinho como é que foi contando a vida da... foi contando a vida da Ana. Foi tipo um documentário, né? Do iniciozinho do balé até o final não, porque ela tá aí, viva, linda. Exatamente. Né? Mas assim, até o final ela subindo no palco, né? E falando e agradecendo a vida dela em cena. E lógico que a gente não consegue contar a vida da Ana toda, né? Não dá. Mas a gente pincelou o que era de mais forte, de mais marcante, né? Nem interessante, porque interessante a vida dela é toda. Toda, é verdade. Mas o que é mais marcante, e colocamos em cena e foi muito legal também, porque eu abri a audição, então participou Eunápolis, participou 3 escolas de Eunápolis, participou Salvador, né? A Rebateca de Salvador, e a gente. E abri também, o Baianarte chegou aí, mandou uns alunos, e ele mandou 5. Mas ainda assim você envolveu muita gente? Muita gente, muita gente. Foi muito legal. E coordenar isso tudo, Dionê? É a melhor parte. É um trabalho monstruoso, mas é tão gratificante. Porque é gostoso você lidar, é gostoso você mexer com essa meninada. E o balé tem muito da disciplina, né? Então vai até a página 13, né? Ô, gente, dali não passa, dali não passa. Olha, a gente vai para um rápido intervalo, rapidinho, não sai daí, que a Gioni vai nos contar como que é os bastidores lá, viu? A gente já volta.
Dizem que hoje em dia o conceito mais importante de um povo é sua história. Venha conhecer uma terra diferente, uma terra abençoada com a maior riqueza de todas, a natureza. E mesmo quando o sol se põe no horizonte, ela continua aquecendo seu coração. Hoje, Cabralha quer convidar você para viver esta riqueza, que ficará guardada eternamente em seu interior. Bem-vindo a Cabralha, o lugar mais lindo do mundo. Olá, gente, estamos de volta à TV4. Hoje nós estamos falando de balé. E a dica de hoje é esse livro aqui, ó. Mulheres, poemas em frente e verso, só para falar das mulheres que fizeram e fazem história em Porto Seguro. É um livro de poemas, é um livro que resgata a história de algumas mulheres que fizeram história em Porto Seguro, de algumas amigas minhas. Então você tem a foto aqui, vamos mostrar aqui, olha, da minha entrevistada, tá? A minha entrevistada, representando um poema lindo. E na parte de trás, olha que lindo, gente, uma breve história dela. Olha que foto linda. E detalhe, a dica desse livro, gente, toda a verba do livro no lançamento foi revertida para a Pai e para a Ciranda da Vida, tá? Você comprando esse livro aqui, você vai estar comprando um conhecimento, vai estar lendo poemas legais, história das mulheres de Porto Seguro, e você estará ajudando, dessa vez, a voz dos bichos, certo? Então você encontra lá no livreiro, pode entrar em contato comigo, bora ajudar aí a causa dos animais, tá bom? Dionê, querida, conta pra mim. Pois é, os bastidores, você quer saber, os bastidores é uma loucura, é uma loucura. Ana Botafogo, a menina que fez Ana Botafogo, a Beatriz Amaral, coitada, trocava de roupa na coxia, porque não dava tempo de uma dança para outra, ir no camarim, trocar de roupa e voltar. Então, na coxia mesmo tinha alguém ajudando. Tira ali rápido, respira e entra de novo, respira e entra de novo. Os bastidores realmente é uma loucura. E elas com criança é muito mais difícil, né? Porque com criança o entra e sai ali atrás, você tem que ter pessoas fácil, ali ajudando. É muita gente, né? Para que a coisa aconteça. Para que a coisa aconteça, que o público fique satisfeito sem perceber nada, né? A gente não percebe nada mesmo. No espetáculo da Ana, imagine, as trocas de roupa lá atrás era uma loucura. Por isso a gente faz o ensaio geral. O ensaio geral é nada mais, nada menos do que o espetáculo completo, com luz, com som, com roupa, com tudo, com cenário pronto. É um espetáculo, mas é um ensaio geral. É os entras e sai, porque se a gente for fazer tudo na estreia, a estreia vira ensaio, né? Entendi. E então, quanto tempo para se produzir um espetáculo? Quando você começou? Porque a gente senta lá e assiste 1 hora, 2. Quanto tempo para se produzir? Para criar, desde o criar até você organizar tudo, figurino, porque tem todo um figurino. A gente viaja ali naquelas imagens, né, no cenário. Sim. Tudo é muito emocionante. Então, o espetáculo foi em agosto, a ideia surgiu na pandemia, eu com Covid, por sinal. Eu fiz uma reunião com a Ana Botafogo, eu estava em casa, e dezembro do ano anterior, porque fevereiro eu já fiz as audições. E aí começaram os ensaios. Então foi o quê? Final de janeiro eu fiz as audições. Então foi dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto. 8 meses, é muita coisa, né? É muita coisa. É um ano praticamente.
Porque é muita coisa, que envolve muita coisa. E os da... Os espetáculos Os de fim de ano? espetáculos de Não, fim de porque o de ano. fim de ano, você tem um tema, você busca um tema, só a sua escola participa, se tiver um bailarino ou 2 convidados, mas não modifica muito. E você tem as crianças que participam, então cada turminha tem a sua coreografia, o professor ensaia naqueles horários, aí a gente começa a juntar isso, dia de sábado, junta todo mundo na escola mesmo, aí consegue uma vaga lá, o Centro de Cultura hoje pode, a gente vai para lá, ensaia lá, faz também o ensaio geral, não deixa de fazer, tem que ter o ensaio geral. E até porque elas precisam ser educadas para isso, né? É a tal da disciplina que educa. Uhum. E as minhas meninas entram por trás, trocam de roupa, deixam a roupa lá, saem com roupinha normal. Não sai de fantasia. Uhum. Tudo é educação, né? Tudo. Mas então o espetáculo que a gente vê é mais fácil? Né? Do que o grande, o que eu fiz grande? Porque, primeiro, mas quem decide? Você quem decide? Você que decide? Você que escolhe os temas? E já pode adiantar o tema desse ano? Então, o que aconteceu? Ano passado a gente fez Ana Botafogo, né? Uhum. Então, não teve espetáculo de fim de ano. E esse ano eu tô querendo contar a nossa história. Ai, que lindo, que legal! Aí a gente vai contar a nossa história. Realmente, então, merece, vamos buscar. 23 anos, gente. Vamos buscar tudo que tem aí de lindo, que tem muita coisa boa, e vamos trazer de volta. Elas dançarem coisas que elas não dançaram, que quem dançou foi aquela menina que já foi embora há muito tempo, né? Porque elas nem tinham tamanho, agora vão dançar. Que legal. E é isso, eu acho que é assim, todo ano a gente busca Vem uns insights e acontece. Vai ouvindo e deixa a coisa fluir. Então vamos lá? Você não quer? Ai, gente, vamos chegou lá, a hora. Chegou a hora. Chegou a hora. A Cinderela vai fazer a prova da sapatilha. Vai. 1, 2, 3. Eu faço o quê? 1, 2, 3. Sobe, tenta subir. Gente! Ai, socorro! Gente! Isso, é uma ponta. Gente, esse negócio não é de Deus, viu? Vamos de novo, vai. Mais uma vez. Faz como? Vamos lá, presta atenção. Vocês vão, profissional fazendo, hein, gente? Assim? Sobe um pé, 1, 2, 3 e... Ui! Segura. Pronto. Ela nem quer mais a sapatilha. Obrigada. Obrigada. Gente, obrigada. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada. Viu? Beijo grande. Tô esperando, hein? Não vai embora não. Balé adulto. Balé adulto. Não só balé adulto, as crianças também. Tamo aí, balé de Johnny Alencar. Eu já tô com a minha sapatilha. Tchau, gente. Obrigada.